Bom dia, pessoal. Tudo na paz? Hoje vamos estar falando aí de alguns assuntos do gráfico, tá? Que aconteceu aí desde que a gente analisou na segunda-feira, beleza? Que a gente fez análise semanal. Então essa análise semanal aí adiantou muita coisa pra gente nessa semana. E aí a gente vai ver os resultados que temos, tal, para compreender mais sobre esses movimentos que falamos. Beleza? Vamos estar falando do Shao, né? E dos melhores pares aí que eu acredito dentro do mercado. O euro-dólar, dólar USD, que é o dólar da, do Canadá, certo? E a gente vai compreender um pouquinho mais aí sobre alguns deles. Fechou? Então, pensando aqui no ouro, tá? A gente vai ter aí o gráfico diário. Então, esse gráfico diário aí está em uma queda, certo? Então ele veio buscar essa região de resistência, que é um suporte, certo? Então essa região de suporte aqui a gente vai saber que vai existir aqui essa defesa, tá? Então eles vão comprar, vai vir de novo, vão comprar, vai vir de novo, vão comprar. Até ele vir de novo, poderão comprar também, mas ou ele pode estender aí para baixo, passando esse fundo. Se passar essa queda aqui vai ser bem bacana, beleza? Então a gente consegue enxergar uns canais bem grandes, certo? Canalzão, ou canais bem pequenininhos aqui que acontece também dentro desse movimento, beleza? Então, vou colocar aqui os desenhos que a gente sempre faz aí, tá? Então, resistências aí, suportes. Então, beleza. Então, dentro dessa pontuação, a gente acreditava aí nessa consolidação, certo? A gente acreditava aí que poderia chegar. Deixa eu só colocar essa ferramenta aqui. Aí. Então, sempre acreditava que ele poderia chegar a esse patamar aqui para depois cair, certo? Porque a gente estava falando dessa consolidação anteriormente. E aí ela expandiu, eu estava pensando que ele vinha aqui para depois fazer esse movimento de queda, tá? Mas isso não aconteceu, ele veio um período, mas ficou consolidado aqui bastante tempo, certo? Até ele fazer esse rompimento bem agressivo, que a gente ficou de fora aí dentro desse movimento. Então, provavelmente agora ele está corrigindo em cima daquela resistência bem forte. Então, o pessoal vão tentar defender aí. Então, provavelmente vai haver uma queda, tá? Então, é bem importante essa zona aqui, porque essa zona, junto com esse suporte que foi rompido fortemente, tá? E essa zona também é uma zona de fibo que a gente tem desse ponto A esse ponto B aqui, ó, certo? E aí aqui ele faz essa retração. Então, dentro dessa retração, ele também está nessa resistência aqui mensal, que aí a gente vê que é o 1800, beleza? Então, para entender um pouquinho mais sobre esses movimentos. Então, aqui é uma decisão muito importante. Então, a venda é mais clara aí, com várias confirmações para a gente. Resistência aí de consolidação, resistência aí mensal, resistência de FIBO, tá? Então, a gente vai compreender que é uma resistência bastante importante aí para a gente tentar respeitar ela. Então, o que aconteceu? Ontem eu procurei por vendas, tá? Mandei até para vocês. Na verdade, eu tinha perdido uma, certo? Então, o que aconteceu? Eu falei que poderia vender direto já, né? Entre os 71 e 78 aqui, tá? Mas o que acontece? Stop muito grande. Você não vai deixar o stop aqui de 4.000 pontos, certo? Então a gente pensou o quê? Vamos deixar ele fazer uma configuração no time menor, que aconteceu no 15 minutos. Então no 15 minutos exatamente aí ele fez essa tendência de alta, né? Então aqui ele não teve mais volume, certo? Se você quiser acompanhar com o indicador, você vai perceber que não vai ter mais volume. E aí começa a entrar vendedores aqui, e aí a gente tenta pegar aqui. Eu não consegui pegar essa zona, tá? Dava até para comprar por aqui, eu vi, mas era um pouco mais arriscado, certo? Mas dava até para ter comprado e já ter virado a mão acreditando na venda. Ele vem da alvo, tá? Então, se você for ver aqui do topo principal a esse fundo, ele vem exatamente 71, volta, dá um calorzinho, mas depois ele vem, ó, quase no menos 27 aqui também, certo? Então, ele veio quase no menos 27, mas futuramente ele veio aqui depois.
Então, o que eu acreditei? Que existia mais uma, certo? Da nossa entrada, vai existir mais uma entrada aí, que a gente sempre vê para pegar toda a tendência do mercado. Então, ponto A, ponto B, ele veio exatamente aqui nesse 71, entre o 78 aqui. Foi aonde que a gente fez a venda ontem. Então já estava um pouco atrasado, eu não entrei direto aqui. Eu fui entrar aqui com vocês, ok? Então coloquei o stop um pouco mais acima. Se eu não me engano, eu mandei o stop aqui para vocês, tá? E aí ele veio buscar essa proporção de menos 27 aí, que seria nosso pequeno alvo. Acreditei que ele poderia chegar sim no 61, por isso que eu mandei para vocês um pouco mais longo. Mas isso não aconteceu. E hoje ele voltou aí no 0 a 0 nessa madrugada, na verdade, tá? Então o que a gente vai pensar? Vai pensar no micro movimento de 15 minutos por enquanto, beleza? Por quê? Se a gente for pensar aí, a gente vai, já saiu dessa operação, né? A gente vai pensar o quê? Que ele pode voltar sim, se ele perder o fundo, mas a gente tem essa configuração, ó, topo, fundo, topo, né? No fundo. E aí ele faz esse topo mais alto. Então o que pode indicar? Que ele pode fazer esse fundo mais alto também do que o anterior. E aí ele vem fazendo fundo mais alto do que o anterior. Porque ele vai tentar fazer esse tipo de movimento aqui para tentar subir. Se ele quiser ultrapassar aquela zona lá bem importante que a gente comentou de resistências, tá? Então, dá para acreditar aí no 15 minutos que vai existir uma compra por volta desse preço. Então, lembra do candle institucional? Exatamente esse daqui, ó. Porque nele é o que entra muito volume, certo? Então, ou a gente deixa uma ordem na metade dele, onde que já veio, ou a gente deixa uma ordem aqui na máxima do candle anterior, certo? Então, aí a gente vai compreender dessa maneira. Então, pensando aqui, a gente vai ter um canalzinho aí, bem básico. Vou marcar para vocês verem. Ó. Então, ele nem foi perdido ainda, mas vai ter um canalzinho aqui. Deixa eu visualizar aqui. Certo. Beleza. Então ele vai ter esse canalzinho. Então dentro desse canal ele vai trabalhar dessa maneira, tá? Provavelmente ele vai encontrar resistência desse fundo a esse topo. Só deixa eu verificar esse fundo certinho, tá certinho aqui. Certo? E aí provavelmente vão encontrar resistências aqui através desse ponto. Então por isso que eu falei aí que essa zona aqui é importante para você demarcar. Beleza? Então pensando em 15 minutos, provavelmente a gente vai ter uma compra, tá? Agora. E aí se ele perder esse fundo, a gente sabe aí que é bem legal essa venda. E aí quando ele voltar, a gente tenta pegar ele bem aqui em cima. Beleza? E aí a gente tenta pegar a queda inteira lá para perder o fundão lá dessa resistência aqui, desse suporte, beleza? Mas a gente vai ver que vai encontrar resistências aqui por volta desses preços, certo? Porque ele sobe com bastante força, então vai ter defesa por aqui dentro desses preços. Então a gente vai ver como comporta. Mas se ele ultrapassar esse fundo aqui, que a gente está acreditando agora, aí sim vai ter uma queda bem bacana e é bom a gente pegar. Então dá para comprar, mas acreditar nessa baixa aí é bem mais legal do que essa alta no momento, beleza? Então essa é a ideia aí para o ouro que a gente vai ter. Já no euro, tá? Procurei por compras, a gente achou umas compras, certo? Mas acabou voltando o nosso 0 a 0 aí. Então a gente fez uma compra por aqui, se eu não me engano, tá? Então ele deixou aí uma divergência, na verdade, né, que a gente tinha visto. E aí ele veio buscar esse candle aí que a gente chama de candle institucional, tá? Venho comentando com vocês aí há algum tempo.
E aí ele veio dentro dessa zona aqui, a gente conseguiu entrar. Eu entrei um pouco atrasado até, mas consegui pegar essa oportunidade. Sabia que ele poderia voltar, porque teria uma resistência através daqui, que a gente demarcou que poderia vender, né? Que é essa daqui, mas teria uma zona aqui importante aí no time menor de 1 hora. E aí ele veio exatamente no 61 para dar alvo no menos 27 aí nessa semana, beleza? Então, tinha até uma resistência, mas acabei ignorando ela aí com vocês. Então, essa compra aqui foi até bacana, mas voltou tudo, certo? Daria para comprar de novo, mas eu não consegui comprar, certo? Porque essa zona aqui ela permitia que a gente poderia comprar também, tá? Porque a gente faz a compra, depois faz outra compra e tenta levar para depois fazer outra compra e tentar levar mais o preço, beleza? Então, o nosso pensamento aí de pegar as tendências é dessa maneira. E aí o que acontece? Hoje ele perde o fundo de novo, então a gente vai acompanhando. Provavelmente ele pode vir por essas zonas aqui, certo? Ou ele vir tudo aqui para ter essa outra venda aqui que a gente também está esperando. Beleza? Então vai ter uma possibilidade no time menor, vamos falar que é no gráfico de 1 hora, e no gráfico de 4 horas vai ter essa compra um pouquinho mais acima. Beleza? Então a gente vai ter dois tipos de compras. Dá para procurar por compras, dois tipos de vendas, quer dizer. Dá para procurar por compras nessa zona? Dá para procurar, mas você vai achar lá gráfico de 15, 5 minutos. Você vai achar bem melhor, beleza? Então essa vai ser as nossas estratégias aí para acompanhar esse preço, tá? Então tá uma queda bem legal. Tentamos pegar as zonas, né? Na verdade, de compra, mas ainda está falhando aí nossos movimentos. Até estamos pegando a parcial, lucro muito bom, mas ainda tem que ir mais, né? Para ir começar uma tendência de alta bem legal aí, que eu espero. Beleza? Então vai ter essas zonas aí como zonas importantes. Então a principal seria essa, certo? Vou marcar dessa porque ela vem caindo aí, uma linha de tendência. Então vai ficar mais fácil aí para a gente analisar. Então essa zona aqui já vou deixar demarcado com vocês para a gente prestar muita atenção aí quando chegar aqui. Então ela é de 4 horas. A de 1 hora ela vai ser aqui, ó, tá? Deixa eu pegar outra aqui. A de 1 hora ela vai ser aqui, beleza? Então a gente vai ter dois tipos de compra aí, de venda na verdade, para tentar pegar esses preços. Então 1 hora, ó, você pode ver que entrou bastante força aqui, então vai ter bastante liquidez quando chegar aqui, para eles tentarem defender esse preço novamente. Beleza? A mesma coisa aqui, ó, onde consolidou, onde teve a briga, tá oferta e demanda. Então a gente consegue ver aí através desses preços, beleza? Então, por 15 minutos eu não vou olhar tanto, tá? Mas se ele perder esse topo aqui e antes de chegar nessa venda, dá para tentar fazer uma compra para depois chegar nessa venda. Mas se ele chegar nessa venda, você vende e esquece essa compra, beleza? Então eu vou acreditar só nesse topo. Mas ele não pode chegar nesse preço. Se ele chegar nesse preço, a gente acredita na venda total. E aí esse preço aqui, ó, se ele não vir total, aí sim a gente vem aqui comprar, beleza? Já o SDCAD, né? A gente viu aí uma tendência bem bacana, tá? Então a gente já estava preparado para pegar ela, porque ele vem fazer essa zona, deu uma compra, tal. Esperei, ele voltou. A gente tinha vendas aqui, né? Fizemos venda, tal. Tentamos vender de novo. E aí compramos por aqui. Conseguimos pegar um preço bem bacana. E agora ele está numa zona bem interessante aí, que a gente espera. Já faz um tempo. Então ele já até ultrapassou aí, buscando 88 aí, 60, tá? Então é a última zona aí que ele pode vir buscar como resistência muito forte, acredito eu. Senão ele pode vir fazer um movimento falso, talvez, e depois tentar cair. Mas aí a gente observar em times menor agora,
volume, o RSI, se ele está mostrando divergência, para a gente tentar pegar essa queda aqui. Porque provavelmente ele vai corrigir para vir exatamente nesse preço aqui. Porque se ele teve a primeira entrada aqui que a gente faz, a segunda entrada, provavelmente vai ter uma terceira entrada aí para a gente tentar pegar essa compra. Então, no time menor, dá para a gente colocar um stop bem pequeno, fazer uma entrada, certo? E aí tentar pegar até essa zona aqui mais ou menos. Beleza? Então, esse vai ser o pensamento dessa venda aí, que poderá acontecer futuramente. Então, fica de olho aí numa hora, 15 minutos, tá? Porque aí vai ser interessante para a gente. No 15 minutos ele está até fazendo uma configuração legal. Acredito que pelo RSI já deu entrada, ó. Tá dando entrada agora. Vamos dar uma olhada. Opa, eu já tenho ele aqui. Pronto. Então RSI, ó, ele está mostrando ainda alta, ok? Então ele está acompanhando o gráfico, então não tem divergência aqui, ó, como vocês podem ver. Então, ó, desse topo a esse topo, ele está subindo e está subindo. Então, para mim, ainda vai continuar. Então, pelo RSI ainda não tem nada. Anteriormente, até tentei procurar, ó. Vai ter no time maior, se eu não me engano. Também não. Dá para acreditar no 15 minutos tal, mas é bem difícil. Provavelmente ele tem que vir nesse 50, tá, de RSI, pensando desde esse topo aqui. Então vai ter uma divergência bem longa. Então para mim não é muito exato, tá? Mas pode ser considerado aí também. Mas ele tem que vir no 50% para ele me confirmar uma venda. Então provavelmente ele vai fazer perder o fundo, que a gente acredita, e aí na perca desse fundo ele pode voltar. Então aí sim a gente vai acreditar nesse preço. Beleza? Então a melhor ideia aí por 15 minutos é a perda desse fundo do que esse RSI aí que está mostrando aí ainda alta para gente, tá? Se ele mostrasse divergências, a gente tentaria entrar com ele, mas ele não está mostrando nada. Beleza? Então essa vai ser a ideia aí do nosso trade. Se você quiser esperar um pouquinho mais aí, ele confirmar numa hora, acredito que seja bem mais bacana aí para você ter uma entrada mais perfeita. 15 minutos aí você sabe que tem bastante oscilação e mostra alguns pontos aí que não são muito exatos. Então quanto mais a gente aumentar o time, mais exato a gente vai ser também. Que é time diário, time de 4 horas aí, 1 hora. Já fica bem bacana, com uma assertividade bem legal. Beleza? Então, é exatamente esse o pensamento. Provavelmente pode vir a cair aqui e buscar essa zona para a gente tentar comprar novamente. Então, esse vai ser o pensamento aí do dólar. O dólar está subindo aí, regiões de resistências foram rompidas, né? Se você ver lá o index, tá? O índice de dólar, você vai conseguir ver aí que ele está em umas máximas. Qualquer coisa eu mostro para vocês. Beleza, já o GBP aí, certo? Conseguimos fazer uma entrada perfeita aí, tá? Tentei virar a mão antes, então tentei realizar quase tudo aqui, né? E aí tentamos virar a mão aqui para tentar pegar essa alta para ver se vendia de novo. Mas ele já veio caindo na nossa zona aí que a gente acha importante. Beleza? Então o que a gente fez? A gente fez uma venda aqui, certo? Voltou no 0 a 0, fizemos a venda de novo, pegamos. Aí ele fez essa possibilidade aqui, certo? Quando ele voltou, a gente sabia que teria outra venda, certo? Até comentei com vocês no vídeo aí de segunda. Aí até comentei, se ele passar, a gente ia ter uma confirmação melhor. Porque eu pedi para vocês comprarem nessa zona aqui, ó. Então, quem comprou tomou um stop. E aí eu falei, vira a mão quando ele voltar aqui de novo, porque vai ser a correção dessa zona aqui. Então, exatamente aqui foi aonde que nós vendeu para pegar toda essa queda com esse raciocínio de 15 minutos. Beleza? Porque eu falei, se você está no 15 minutos, fez essa compra, segue no 15 minutos até você bater nele lá, porque se ficar trocando o time, você não vai acertar. Até esperar uma oportunidade, você vai demorar. Beleza? Então, esse foi o raciocínio da nossa venda. Tá? 15 minutos aí você consegue enxergar melhor. Foi através de um candle institucional aí que a gente entrou também. Deixa eu só apagar aqui. Ó. Então a ideia foi o seguinte: ele faz essa consolidação, faz esse spring, né? Que é o pulo aí de stops.
Então, por isso que muita gente não acredita em topo duplo, tal, certo? Porque sempre vai ultrapassar e voltar a tendência. Mas aqui ele perde um fundo, dá uma exatidão pra gente, que já acredita aí, certo? E aí ele vem nessa zona de 61. Então a gente conseguiu vender aí buscando até o menos 61. Eu sabia que ele poderia ir mais porque ele poderia ir naquela zona lá. Então a gente teve uma posição quase de 15 para 1, se a gente levasse até agora no momento, né? Mas se eu não me engano, a gente levou até aqui mais ou menos, que já deu uma proporção aí de quase 10 para 1. Aí a gente pegou uma bem bacana aí dentro desse gráfico, beleza? Então, pensando aí numa hora, é o melhor gráfico aí, acredito eu agora, no momento. A gente vai ter linha de tendências, tá? Terceiro toque ele é falso, então ele não rompe o topo, então ele continua o movimento. Então a gente demarca aqui fazendo essa possibilidade aqui desse topo. Pega esse topo e esse fundo, provavelmente ele pode voltar aí no gráfico de uma hora para buscar essas zonas aqui. Beleza? Buscando essa zona aí a gente sabe que tem grande possibilidade de venda. Fechou? Então essa daqui a gente espera. Essa daqui anterior eu apaguei, porque ela vai mudar, por causa que o último toque na linha de tendência foi essa, dessa linha aqui, ó, certo? Para quem já viu comigo aí sobre linha de tendência, sabe que a gente vai mudar ela. Então por isso que eu tinha apagado. Então provavelmente ele vai buscar por volta dessa zona aqui, tá? Pra gente tentar fazer alguma coisa. Beleza? Mais uma hora vai ter uma venda aqui, 4 horas, vamos se dizer, vai ter uma venda aqui um pouco mais acima, pensando nesse raciocínio. Mas a gente vê oportunidades no time menor para ficar com stop menor aí também, beleza? E agora nessa zona aqui é onde que ele ultrapassou o topo, certo? Ó, então ele já vem numa queda bem significativa e aí ele passa o topo agora. Então provavelmente ele pode estender, tá? Fazendo esse tipo de movimentação aí, que a gente pode acreditar. E aí formar uma tendência de alta aí, um canal de alta bem interessante, com bastante volatilidade, com uma pontuação bem legal. Vamos ver se ele respeita aí isso que a gente está pensando, mas isso aí a gente vai ver se vai acontecer mesmo, tá? Então, aqui no 15 minutos eu já vou estar procurando por alguma coisa por essa zona, porque é uma zona aí que a gente acredita, certo? Então a mesma coisa do SDK de lá, tá? Espera aqui perder, quando voltar talvez a gente já compre por aqui. Então esse vai ser o raciocínio. O RSI, vamos ver se está mostrando alguma coisa. Antes eu já tinha marcado, né, alguma coisinha, mas não está mostrando nada aqui por enquanto. Perdeu o fundo e perdeu o fundo, então para mim tá igual, beleza? Então a gente vai acompanhar mesmo por candles ou por movimentações aí dentro do gráfico. Já no GBP JPY, a gente vai ver aí pelo 4 horas, tá? Só deixa carregar aqui um pouquinho. Certo. Então a gente está numa venda, então ele chegou aí, certo? Então a gente eu até comentei com vocês sobre tentar realizar antes, porque provavelmente ele poderia voltar tudo aí, tá? Para quem realizou fez bem, tá? Deixou de pegar alguns pontinhos aí, se não me engano foi 400 pontos. Aí ó, foi 430 pontos mais ou menos. Mas pela pontuação que a gente pegou foi 2.500 pontos, tá ótimo. Deixar 400 pontos na mesa tá de boa. E aí a gente tinha grande chance de reverter lá, que a gente estava pensando também no GBP lá, o SD, que teria uma compra lá pelo 1 hora, 15 minutos. Aqui aconteceu bem mais legal do que lá, certo? Lá voltou muitas vezes nos nossos 0 a 0. Então aqui a gente poderia ter comprado e ter levado esse preço aí, buscando ó, 5 para 1. Lá ele não deu essa oportunidade, eu também não fiz a compra e não mandei para vocês aqui dentro desse par. Mas existia divergência, existia o candle institucional para a gente tentar fazer. E aí agora a mesma coisa, a gente vai tentar ver aí o que acontece. RSI, ele mostra aí a mesma coisa, certo? Volume para baixo, junto com o movimento, então não tem divergência.
Então, não tendo divergência, a gente vai esperar um movimento aí mais legal, mais interessante, pelo gráfico de 1 hora ou 15 minutos. Então, vamos acompanhar mais pela 1 hora, porque 15 minutos aí pode ser incerto, porque 15 minutos já tem um topo bem aqui em cima, certo? Esse topinho aqui. Então, se ele passar aqui, provavelmente já pode gerar em uma compra, tá? E aí, aqui vai ter resistências, claro, que aí ele pode vir cair, entendeu? Então, por isso que aí é um pouco mais complexo, mas se você quiser bater no 15 minutos, dá para bater tranquilo. Porque numa hora a gente vai esperar um pouquinho mais, mas vai ter uma assertividade legal, ó. Esse topo é o principal, então provavelmente ele pode vir aqui e continuar a cair, certo? Mas se a gente pensar, pode perder esse topo, aí sim a gente tenta entrar nessa zona aí, para tentar pegar até os preços lá que a gente acredita de alta. Fechou? Então essa é a análise aí para o GBP, buscando o nosso alvo aí no dia de hoje. Então a maioria dos pares vão começar a reverter ou pode ter uma continuação bem significativa. Já o SDJPY, tá? Ele não deu possibilidade de a gente vender aqui, uma baita pontuação aqui que caiu, certo? Não pegou minha ordem, deixei prerroado, mas não pegou minha ordem. Então perdemos aí mais de 1.600 pontos. Mas a gente recompensou aí, porque existiu esse candle institucional junto com a divergência que aconteceu aqui. A gente colocou uma ordem aí na metade, tá? Mas aí eu fui por 15 minutos para a gente tentar pegar essa possibilidade. Ele até foi para dar stop. Alguns eu acho que não sei se saíram no 0 a 0, mas eu continuei na operação. Consegui levar aí até esse preço, mais ou menos, aonde ele fez essa queda aí. Aí me tirou por volta desse candle aqui, certo? Então foi uma possibilidade aí que conseguimos pegar de 7 para 1, 8 para 1, mais ou menos, beleza? Ele chegou a dar aí 11 para 1 nesse momento e já veio retraindo. Provavelmente agora ele vai ter uma compra aí pela 1 hora do último fundo ao último topo aí que a gente vai ter. Então provavelmente essa zona aqui seja uma zona bem importante aí pra gente nesse momento, para talvez comprar. Aqui ele já está mostrando um fundo duplo, ok? Então nesse fundo duplo aqui, ó, já até daria para comprar a partir desse candle, tal, com stop aqui no fundo. Tentaria buscar essa zona aí até o nosso alvo aí de menos 27, ok? Que ele já veio nesse 61 aqui de FIBO. Mas vamos ver se ele chega um pouco mais abaixo aí. Se ele chegar aqui, aí nós tenta comprar direto para pegar essa movimentação para cima. Beleza? Senão eu vou ficar de fora aí desse movimento. Tá? Então aí a gente deu show nele aí, só porque ele deixou de fora dele na queda, né? Mas pegamos a compra aí bem significativa. Beleza? E aí entra aquele critério lá de triângulo, certo? Que aí ele vai ficar nesse triângulo aqui e a gente não vai saber o que fazer normalmente. Porque essa zona aqui é uma zona muito importante. Beleza? Essa zona aqui é uma zona importante. Então provavelmente ele vai vir buscar aqui para depois tentar cair e ficar dentro desse triângulo. Beleza? Então vamos observar esse movimento aí que acontece demais. Se ele romper direto é melhor ainda, porque a gente não fica nessa briga todos os dias, certo? Mas se tiver essa briga a gente já sabe como lidar. Vende aqui no topo, compra no fundo. Vende no topo, compra no fundo. Então a gente vai tentar pegar esse tipo de movimentação, beleza? Então essas são análises aí que a gente viu, tá? Na semana, e a gente compreendeu e conseguiu pegar posições muito boas aí na nossa semana, beleza? Acredito que aí o pessoal fechou negativo, ou positivo. O pessoal que fechou negativo aí, alguma coisa, acredito que fez errado, talvez, tá? Mas aí tenta ver alguns vídeos nossos, copiar certinho aí no começo, certo? Do jeito que a gente está montando. E aí é entender as movimentação. E aí depois você mesmo vai começar a fazer o seu próprio entendimento, com sua própria estudo que você tentou estudar ali, fazendo a cópia no momento, tá? Então, só para ajudar vocês mesmo com as movimentação no dia a dia. Beleza? Então eu tenho sempre estar mandando para vocês aí operações que eu estou entrando. Se vocês quiserem entrar, pode entrar aí
também, tá? E aí, se tomar stop, a decisão foi sua também. E se ganhar, a decisão foi sua também, beleza? Então, até mais aí. Qualquer dúvida pode estar comentando aí com a gente, tá? No chat mesmo. Ou mandar para mim no particular, sei que sabe. E a gente vai conversando aí no decorrer dos dias, beleza? Até mais, hein?